a paz do Senhor Jesus seja com todos e sobre todos, e ela vos seja multiplicada a cada dia e cada vez mais. Hoje o assunto que vamos abordar vai ser: não julgueis para não ser julgado. Amém? Vamos orar antes de começar esse trabalho. Senhor Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, eu peço as suas misericórdias seja sobre nós. Me perdoa pelos meus pecados, transgressões e iniquidades. Em nome do teu santo Filho Jesus, que pelo poder da tua palavra venha nos ajudar, nos orientar, nos guia. Me conceda a tua sabedoria para me saber sair e entrar diante de todos os homens. A tua sabedoria, a tua inteligência, a ciência, a prudência, a largueza de coração e o entendimento. Nos dá ousadia dentro da tua palavra para anunciar o teu evangelho, o evangelho do reino, para a salvação e restauração de todos os teus filhos, teu santo, a restauração de todos, de tudo e de todas as coisas que o Senhor quer. Nos abençoe em tudo, toma a frente desse trabalho, dá direção, nos dá força, nos dá graça e liberta aqueles que é da sua vontade, em nome do teu santo Filho Jesus. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E também está escrito: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Nos abençoe em tudo, em todas as coisas, para a tua glória, tudo sempre. Amém. Vamos ler aqui em Mateus 7, o versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Muita gente diz que não pode julgar para não ser julgado, mas o pessoal não medita e não para pensar sobre isso. Acorde tanto o pessoal dizer, o pessoal tem medo desse assunto. Mas o porém, que muitos diz não julgueis, porque ele também não quer ser julgado. Outros não julgam com medo do pecado dele ser maior, ser julgado também. Outros com medo de se esconder do erro, querendo esconder o erro, querendo esconder o pecado, esconder muitas coisas. Ou seja, vamos pela Escritura para ver o que ela fala, o que ela nos diz e como ela nos orienta. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora vamos para João 7,24, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, para não julgar pelo que vemos ou ouvimos, mas analisar, julgar pelos fatos e argumentos. Ou seja, tem uma perícia, agir com uma diligência, ter uma perícia, ter um esquadrilhamento, ter uma indagação sobre aqueles fatos. Você adquirir cada vez mais informações precisas e necessárias para haver um julgamento. Assim, que um juiz, que ele age pela justiça, na realidade o juiz é Deus que dá inspiração a ele, o dom a ele, para ele julgar aquele algo. Mas, porém, até ele julgar, ele precisa de testemunha, precisa de periciar, uma perícia sobre o assunto, esquadrilhar e uma diligência, e todos os assuntos cabíveis e possíveis. Então ele reúne tudo aquilo, vai analisando, às vezes até dias, meses, para chegar a uma conclusão acerca daquele assunto. Que chega aqui que ele não vai julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Aqui agora Lucas 22, o versículo 30, que diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quem vai julgar daqui vai ser o povo de Deus, os que forem salvos como santo, aqueles que obedecem a palavra. Jesus vai colocar sobre o seu trono para julgar. Vamos ver onde está. 1 Coríntios 6:1, que diz: ousa algum de vós, 6:1, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, não perante os santos. Ou seja, se tem causa de irmão contra irmão, ele tem que ir diante da direção da igreja, não levar aos ímpios para julgar. 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
aqui, ó, os santos vão julgar o mundo. Continua. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis-vos que havemos de julgar os anjos? A esses anjos são os que ficaram em prisão. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pontes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Aqui perguntando, você não tem ninguém para julgar? Daí 2, mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós, tende demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Depois vamos entrar nesse assunto. Que nem a causa do judeu, a causa de Jesus. Jesus, o próprio povo condenou Jesus pelas obras dele, então levaram para o Sinédrio, do Sinédrio levaram para Pilatos. Então, o próprio Pilatos disse, seu povo te entregou a mim. Então, aquela causa já era para ter sido julgado por eles. E Pilatos mandou para Herodes, e Herodes mandou volta para Pilatos. Pilatos, ele percebeu, ao examinar Jesus, examinando Jesus, ele percebeu que Jesus era inocente. Até entanto, que ele analisou foi a inspiração que deu a ele, ou seja, o dom que o próprio Deus deu a ele para analisar a pessoa do Senhor Jesus. Ele, analisando, o examinando, percebeu que ele era inocente. Porém, era da vontade de Deus que Jesus morresse, ou melhor, se entregasse, desse a sua vida para a nossa salvação. Voltando aqui no 6, 1 Coríntios 6,6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante os infiéis. Na verdade já realmente uma falta entre vós, tende demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Então, a pessoa comete esse dano aos irmãos, e ele mesmo faz injustiça e mesmo comete o dano. E aqui está falando, para sofrer a injustiça e também sofrer o dano. Não levar perante os infiéis, mas sofrer este mal, a qual se ele entregar a Deus, o próprio Deus o julga. E aqui também está falando do dom para julgar. Às vezes a gente tem que analisar as coisas e há determinadas situações que nós temos que julgar. E a igreja tem este poderio, tem esse poder, essa virtude e esse dom de Deus para julgar situações. Só que muitos julgam precipitadamente e condenam sempre o injusto. Um outro versículo em Abacuque. O profeta Abacuque, Deus já mostrava para ele esses dias que estamos vivendo. Capítulo 1, versículo 2, que diz: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Tem clamado a Deus, Deus não tem te escutado. O profeta Abacuque, ele passou por essa situação. Gritarei violência e não salvarás? Uma pergunta. O 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Igual o 4, para dar sentido ao que estamos falando. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. A lei se afrouxa. Não tem se afrouxado? Em geral, a lei tem se afrouxado. A sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. E isso está acontecendo em todo canto, em todos os lugares. Aqui entra a providência de Deus. Tem clamado por providência? Aqui entra a providência de Deus. Vede, entre as nações, olha, entre todos os povos que o Senhor e a Senhora conhecem, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque
realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando for contada. Então, Deus há de julgar um por um. Não vai escapar ninguém, nem o mais novo, nem o mais velho, nem o grande, nem o pequeno. Como ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Vou mostrar agora em Malaquias. Agora comecei um assunto falando de julgamento. Julgamento entre irmãos, julgamento dentro de casa, no serviço, em causa de igreja. Agora vamos para um assunto em geral. Deus mudou o assunto, mas vamos, assunto de julgamento. Começamos julgamento simples de irmão para irmão, das causas da igreja, depois das causas em geral. Agora vamos para o assunto agora sobre julgamento. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Isso vai acontecer. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Voltando. Mas para vós, o Senhor, a Senhora, que tem temido praticado a justiça, andado e desejado o Senhor, o muito desejado das nações. Quem tem desejado, aí o negócio é diferente e muda. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvará, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. O 3. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, continua em Malaquias, capítulo 3, o versículo 5, que diz: Chegai-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz, o Senhor, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, esse jornaleiro é o trabalhador, os que defraudam o jornaleiro, os que pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, não me temem, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, não são consumidos. É por isso, vou ler mais uma vez. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso que o Senhor e a Senhora que serve a Deus não é consumido, é por causa dessa palavra. Disse Deus, terei misericórdia. O Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, de quem Deus ele tem misericórdia e pronto. Filho de Deus é filho de Deus, porque está escrito: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, vale a pena fazer o bem, vale a pena ser uma pessoa boa, ser uma pessoa direita. Por mais que hoje em dia está invertido os valores, pessoas, uns com pensamento, outros com outro, pensamentos invertidos, que é certo se tornou errado, é errado se tornou certo, mas a vontade de Deus que você seja uma pessoa boa, faça o bem, está escrito, aos domésticos, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Voltando à palavra sobre julgamento, Salomão, quando ele pediu, que ele assumiu que a responsabilidade de todo Israel veio para ele pediu sabedoria para Deus. Falou: Senhor, me concede a tua sabedoria. Pediu, e na oração dele, ele disse: Senhor, me conceda a tua sabedoria para me saber sair. Primeiro ele falou sair e entrar diante dos olhos do teu povo. Eu vou ler, é melhor ler, porque fica mais... Aqui, 1 Reis 3, o versículo 7. Aqui Salomão já está orando a Deus, e aqui as palavras principais que ele disse:
Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido, peça para Deus. Peça o seu também para Deus. Deus não vai dar a sabedoria que nem deu a Salomão, mas pode dar. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Uma pergunta. Ele mesmo, falando com Deus, e lançou essa pergunta. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Ele pediu porque Deus colocou no coração dele para pedir. Então, Salomão, ele pediu essa sabedoria para Deus. E ele julgou a causa daquelas duas mulheres. As duas mulheres teve as crianças, uma delas morreu. Daí ele pediu para cortar a criança. Daí a própria mãe, a verdadeira mãe, preferiu dar o filho para a outra mãe do que ver o filho morto ou cortado ao meio. Daí, pela sabedoria de Deus, ele julgou essa causa e descobriu qual foi a verdadeira mãe. E quando Elias foi enviado e desafiou os profetas de Baal e de Azera, quando Elias disse a eles: chegai-vos a mim, e eles chegaram. Então Deus estava julgando a situação daquele povo, estava julgando aquela situação de todos eles, e eles não sabiam que até então que Elias esteve ali como profeta, os bezerros, a oferenda, quem podia fazer o sacrifício, o holocausto, só era sacerdote. Elias também foi enviado ali não só como profeta, mas como sacerdote e como juiz, que ele julgou, apresentou o sacrifício, o Deus deles não respondeu, Baal não respondeu, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, respondeu com fogo. Daí ele ordenou para que matasse todos, ele ajudou a matar. No caso aí, ele foi juiz, ele julgou essa causa. Pelo Espírito de Deus, tomou ele, julgou essa causa e acabou com todo este mal. Então, pelo Espírito de Deus, Deus nos dá essas condições para julgar determinadas causas. Tem causa que para Deus julgar, vai usar o teu servo, vai usar a tua serva para julgar determinadas situações. O juízo final. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro, dois livros, um livro da vida e o livro das obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, deu mar os mortos que neles havia, a morte e o inferno deram seus mortos, que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. O inferno vai ser julgado, a morte vai ser julgada, dando continuidade. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Tem julgamento até para a morte, até para o inferno. Esta é a segunda morte. E dando continuidade. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Escrito. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está escrito. Aqui está escrito. E também tem inscrito. Vamos lá, Isaías, livro de Isaías, capítulo 4, versículo 3, que diz: será que aquele que
ficar em Sião, e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Então, tem o assunto de escrito e de inscrito. Lá estava escrito no livro da vida, aqui já é inscrito entre os vivos em Jerusalém. Aqui é Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. O arcanjo Miguel foi enviado por Deus na terra para guardar um povo. E olha aqui, a qual nunca houve. Haverá uma tribulação tão grande que o arcanjo Miguel foi enviado para guardar este povo, a qual nunca houve nação naquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, o povo de Deus. É aquele, não é placa de igreja não é fulano tal, nem ciclano, nem Deus é amor, nem congregação universal. É o povo que adora a Deus, o povo que invoca. Estou dizendo que eles não são o povo de Deus, são sim, todos são o povo de Deus. Mas aqueles que invocam, que não defendem o nome de placa de igreja, defendem o nome de Cristo, o nome de Jesus. Agora vai. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, povo que invoca o nome de Deus com vontade, com sinceridade e honestidade. Todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Então, não é placa de igreja. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Tem que estar escrito e permanecer escrito, ou seja, pela fé, a obediência, a dedicação, os trabalhos, as obras. Está escrito do que se passou, fez coisa boa ou má, do que se passou, Deus tomará conta. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. E Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Amém? O Senhor vos abençoe. Começamos lá no julgamento. Trouxemos aqui vários assuntos, falamos sobre o julgamento e depois vimos para nesta palavra, a qual e tem mais. Vamos ler mais. Me lembrei de outro assunto. Vamos ler em Tiago 2, versículo 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, como falei da primeira vez, falarei de novo. Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E depois nós falamos sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a pessoa que não teve misericórdia, para ela também não vai ter misericórdia. O próprio Jesus disse: eu não julgo, mas a palavra que eu vos tenho falado, essa palavra vos julgará. Então, é essa palavra que eu estou falando, que ela é de julgar a todos os homens. É o mesmo Espírito Santo que falava na boca de Jesus e está falando hoje. Fala na boca dos teus servos para orientação, salvação, transformação, restituição e a restauração da vida do homem e da mulher, da restauração do nosso altar diante de Deus e para a glória de Deus. Amém? Manda este vídeo, dê seu like, manda esse vídeo para todos os seus conhecidos, pessoas que estão enganadas, odiadas, pessoas que desejam Deus, desejam conhecer a Escritura, mas às vezes tem dificuldade para ler, não pode ir na igreja. Então envie esse vídeo para ele, para ela. E outra coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente vai procurar mandar todos os dias. Olha aí, já tem vários vídeos, segue também no qual já tem 216 vídeos. Aqui nós estamos indo para tem mais ou menos 20 vídeos ou mais. Nos segue para estar sempre por dentro da palavra de Deus. O assunto com nós aqui não tem profecia, não tem coisa furada, não tem mentira. A gente trabalhamos a base da verdade. Trabalhamos com a verdade e a base da verdade para a glória de Deus, para a sua construção,
para a sua edificação, para a correção, para a salvação, transformação e renovação da sua vida diante de Deus, porque queremos que as pessoas sejam libertas, saiam do engano, sejam libertas e transformadas, porque essa é a vontade de Deus. Como foi dito de início, conhecereis a verdade vos libertará. E algo mais também, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito agradecido, o Senhor vos abençoe. Vamos orar novamente. Senhor Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, para a tua glória, Senhor, faça esse vídeo, essas palavras, chegar no coração de todos que necessitam desta palavra, do coração de todos que precisam de uma palavra de vida. A tua palavra é espírito e vida. A letra mata, mas o espírito vivifica. Através desta palavra edifica a tua igreja, o teu povo, os teus santos, que esta palavra possa ultrapassar a mente, a vontade do homem, derrubar todo o impedimento, libertar todos que querem, que precisam serem libertos. Abençoa essa palavra, abençoa, Senhor Deus, irmão Carlos, sua família, abençoa todos que ouvirem essa palavra, dá força, dá virtude, dá vigor, orienta. Está escrito: abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do entendimento do teu povo, da tua igreja, de todos que estão enganados. Que esta palavra vá de encontro e faça a tua vontade, o teu querer, conforme o querer do Senhor, no tempo do Senhor, seja feita, todavia, a tua vontade. Senhor Deus, muito agradecido por este momento, nesta hora, neste lugar, nesta casa. Nos abençoe em tudo, em todas as coisas, e repreenda Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Todo impedimento e empecilho caia por terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.